Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Você está bem? Feliz? Aleluia. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 34. Salmo de número 34. Quero fazer uma pequena meditação nesse texto para nós iniciarmos nosso culto de celebração ao Senhor. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, o irmão que está à sua frente, que está sentado atrás de você ou em pé atrás de você? Dê um sorriso para ele, diga: seja bem-vindo, seja bem-vindos. Aleluia. Salmo 34, verso 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. E repita comigo, por favor: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Você crê nisso? Você crê que Ele está aqui, perto de mim e perto de você? Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado e sempre disponível para nos ouvir e nos livrar de todas as nossas tribulações. Amém. Vamos orar. Não sei como o seu coração chegou aqui nessa noite, se teve um dia tribulado ou um dia de paz. Não sei se seu domingo foi tranquilo, ou teve situações que lhe causaram desconforto, mas ore ao Senhor e saiba que Ele te escuta. Busque a sua face e saiba que Ele se deixará ser encontrado por você. Pai, te damos graças por termos liberdade de estar nessa casa, reunidos, com portas abertas, janelas abertas, Senhor, e não termos do que nos esconder. Quão bom é viver em liberdade, Senhor, e queremos que o Teu doce Espírito tenha total liberdade nessa casa, para ministrar os nossos corações, para ministrar o nosso entendimento, para ministrar o nosso espírito, para a glória do Teu nome, Senhor. Te louvamos porque Tu és grande e poderoso. Tu és aquele que nos surpreende a cada amanhecer. Tu és aquele que nos livra e que tem o maior prazer de estar perto dos homens. O Senhor visitava Adão no jardim todos os dias
E hoje o Senhor habita em nós pelo Teu Espírito Santo. Havia uma promessa do Senhor ter um templo, uma morada no meio dos homens. E o Senhor fez essa morada dentro de nós. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não éramos dignos, mas o Teu Filho veio e morreu por nós, nos dando a oportunidade de sermos filhos, de sermos casa, de sermos habitação. Obrigado, Jesus. Não foi em vão a Tua morte, Senhor. Não é em vão, Senhor. E não será em vão, Senhor. Recebe o nosso culto racional nessa noite. Corpo, alma e espírito, bendiga ao Senhor. Que o Senhor receba como incenso suave em tuas narinas e se agrade do culto a qual a tua noiva prestará ao Senhor nessa noite. Guarda aqueles que ainda hão de chegar nessa casa. Livra-os, protege, e que na reunião dos santos o Senhor se manifeste com poder, que o Senhor se manifeste com graça e com verdade. Bendizemos o Teu nome e assim Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor e adorá-lo. Aleluia. Nós Te damos liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Te damos liberdade nesse lugar. Adore ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor nessa noite. Comece a agradecer ao Senhor por estar aqui. Nós estamos diante do Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Sim, Senhor, enche-nos do Teu poder, enche-nos do Teu poder. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Aleluia. Te adoramos, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus provedor. É o Deus que nós queremos adorar. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor. Tu és um Deus adorado e exaltado, Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é majestoso. Glória nós te damos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Aleluia! Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia! De pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Vamos declarar. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós te queremos, Senhor. Sopra em nós, Espírito de Deus. Nós te queremos, Senhor. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia! Oh, nós te queremos, Senhor. Nós te queremos. Abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está em ti, Senhor. Abra os céus, o teu reino, Senhor. A nossa fé, Senhor, está em ti, Senhor. Aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Céus
céus fechados se abram. A nossa fé, Senhor. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Aleluia! Estão em ti, Senhor, que os céus fechados se abram, teu reino, Senhor. Declara que se abra o céu, o teu reino vem. Está em ti, Senhor. Que se abra o céu, O teu reino vem, nossa festa. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor. Tire dentro de nós, Senhor, toda incredulidade, toda barreira, Senhor, que impede nós de crer em Ti. Nós queremos experimentar, Senhor, dos Teus milagres. Nós queremos experimentar, Senhor, da Tua glória. Nós queremos experimentar, Senhor, do Teu poder. Nós queremos experimentar, Senhor, do Teu sobrenatural. Nós queremos experimentar, Senhor, da Tua glória, Senhor. Vem com Teu fogo, Senhor, sobre nós. Que se abra os céus, o Teu reino vem. A nossa fé, Senhor, está em Ti. A nossa fé está em Ti, Senhor. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé
adorar. Santo é o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, Sim, Senhor. as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Povo escolhido, tua igreja te adora.
igreja te adora. Aleluia. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Aleluia. Tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se alcança quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama, Senhor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama, Senhor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és, Senhor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegue
abraça, me envolve em quem tu és. Nos envolve, Senhor. Nos envolve, Senhor, com teu Espírito. Nos envolve, Senhor, com teu Espírito. Venha nos encher, Senhor, nessa noite. Venha nos encher, Senhor. Venha nos encher, Senhor. Aqui está o nosso coração, Senhor. Aqui está o nosso coração, Senhor. Aqui está o nosso coração, Senhor. Aonde fugir da tua presença, Senhor? Não há como fugir da tua presença, Senhor. Não há como fugir da tua presença, Senhor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Aleluia, Jesus. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Nós te adoramos, Senhor, nesse lugar, Jesus. Te adoramos, Jesus. Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo nesse lugar. Amém. Nós vamos continuar a adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos continuar a adorar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Pastor. Você encontrou? Provérbios 3, versículo 9. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós temos que honrar o Senhor com todos os nossos recursos. Com todos, irmãos. Como nós sempre falamos, o nosso Deus, Ele é fiel conosco. Mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, Deus, Ele continua sendo fiel conosco. Deus, Ele continua a nos alimentar. Deus, Ele continua a nos vestir. Ele continua a nos calçar. E tudo aquilo que nós temos, o trabalho que você tem, foi Deus que deu para você. Foi Deus quem nos deu o nosso sustento. E nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, deixar de honrá-lo. Amém? Então eu queria que você, que vai devolver o seu dízimo, que vai ofertar ao Senhor, você pode vir com alegria, trazendo à casa do Senhor sua oferta de gratidão. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste,
Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. Eu quero chamar também as crianças, nós vamos cultuar ao Senhor nesse lugar. As crianças de 3 a 11 anos, para vir aqui na frente, para nós orarmos, abençoando a vida deles. Quero lembrar, irmãos, que quarta-feira agora, dia 12, comemora-se o Dia das Crianças. E nós estamos preparando um momento bem legal para eles. Na quarta-feira, a partir das 6 horas aqui na igreja. Então, você que tem sua criança em casa, traga ele para esse lugar, para nós cultuarmos ao Senhor juntos. Amém, irmãos? Nós não vamos ter a nossa célula na terça-feira, porque nós vamos estar preparando aqui o local. Mas aí na quarta-feira nós nos encontramos aqui a partir das 18 horas, tá bom? Vamos orar, irmãos. Você pode estender a sua mão? Vamos orar ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos devolvidos e pela vida também dessas crianças. Senhor, nós te agradecemos nesse lugar, Jesus. Meu coração, Senhor, é grato a Ti, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos vestido, Jesus, o Senhor tem sido fiel conosco, Pai. E nós não queremos, Senhor, de maneira nenhuma, Jesus, ser infiel contigo, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado entendimento, Pai, que nós não podemos roubar ao Senhor. E todas as vezes, Pai, que nós ofertamos, Senhor, na Tua casa, é com o coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor não irá nos tocar, Jesus, porque nós temos sido fiéis ao Senhor, Jesus. Eu peço a Ti, Deus, que dê sabedoria à Tua igreja para administrar, Senhor, todo o recurso, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria como igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, pela vida, Senhor, dos pequeninos. Eu oro, Senhor, pela vida, Pai, dessas crianças, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deu os nossos filhos, Pai. Eu peço a Ti, Jesus, que guarde cada um deles, guarde a mente, guarda, Senhor, o coração deles de tudo aquilo, Pai, que o mundo, Senhor, tem tentado contra a vida deles, Jesus. Não permita, Senhor, que nenhum deles se afaste dos seus caminhos, que a Tua palavra, Senhor, possa permanecer dentro, Senhor, de cada coraçãozinho, Jesus, que eles possam compreender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de acordo com o entendimento de cada um. Eu te agradeço, Senhor, nesse lugar e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor. Obrigado. Podeis assentar, irmãos. Só dar alguns avisos para essa semana. Lembrando que nós temos, durante toda a semana, as células que acontecem nos lares, tá bom? É fundamental você estar inserido numa célula, pois a célula tem propósito de comunhão, de edificação. A célula tem propósito de multiplicação e de serviço. Todos os dons que a gente tem descoberto no meio da igreja, para a edificação da igreja, ele é descoberto no meio das células. Amém? Foi na célula que eu descobri o dom de pregar o evangelho, foi lá na célula que Deus me levantou e me chamou para o ministério. Então é um ambiente realmente onde Deus vai gerar e trabalhar isso na sua vida, manifestando cada dom de forma específica na sua vida. Você crê nisso? Muito bem. Nessa quinta, dia 13, nós temos o nosso culto da família, toda quinta, 19h30. Não falte, esteja aqui nesse tempo de edificação. No próximo domingo nós temos também nosso culto de celebração ao Senhor. Glória a Deus. Quero chamar a sua atenção já para as programações de novembro. No decorrer dessa primeira quinzena agora de outubro, nós já vamos disponibilizar a camisa do aniversário de 18 anos desse ano. Amém?
Então a gente está terminando de organizar algumas coisinhas na blusa. E aí, se você quiser fazer encomenda, nessa semana aí a gente vai já permitir que você faça encomenda, tá bom? Vai sair num precinho super barato para você poder adquirir para toda a sua família. Amém? Irmão Francimar está até vestido do ano passado aqui, bonitão. IBCMA eu faço parte. Esse ano tem uma nova camisa, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus. Quero também pedir ajuda dos irmãos. A família do irmão Marinaldo e da irmã Graça vai começar a vender, já começou na realidade a vender, um sorteio, tá bom? Se lhe oferecerem, você puder ajudar, é para uma cirurgia da filha deles, tá bom? Então é um meio que eles conseguiram para arrecadar um recurso para pagar a cirurgia e queremos ajudar como igreja. Aleluia! Então você procura eles, os líderes que quiserem também vender em sua célula, pegue com eles algumas e aí você ajuda vendendo e comprando. Preço bem baratinho, R$5. R$5, né, irmã? Estou enganado não, né? R$5 você vai estar cooperando para que a irmã com sua família possa levantar o recurso necessário para essa cirurgia. Amém? Estamos juntos? Estamos juntos, vamos ajudá-lo. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Abra comigo, por favor, vamos para a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3. Pastor Carlos perguntou se eu ia estar na igreja hoje, disse que eu ando viajando demais. Vocês acham, irmãos, que eu ando viajando demais? Domingo passado eu estava por Marauá, fazia tempo que eu não ia lá ver os irmãos. E eu fui ministrar Santa Ceia, domingo passado lá. Pastor Carlos, você vai estar hoje na igreja? Ai, ai, Deus é bom. Deus é bom. Tiago, capítulo 3, versos 10 e 11, tá bom? Estávamos nessa semana de oração e num dos dias a qual estávamos aqui, Deus ministrou algo ao meu coração no meio da oração e eu comecei a anotar algumas coisas que o Espírito do Senhor tinha falado e eu quero compartilhar aos nossos corações nessa noite. Você encontrou, diz aleluia. Verso 10 diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Vamos orar? Senhor Deus, graça te damos por tua palavra. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que endireita as veredas e o caminhar de todo homem. Ela que é apta para discernir a intenção do nosso coração. E pedimos que ela fortaleça a nossa fé e aumente ainda mais em nós a confiança que temos no Senhor. Eu te agradeço, ministra o nosso entendimento, ministra o nosso espírito, para a glória do teu nome oramos, e assim cremos no poder da tua palavra ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo agora Ezequiel 37, direto, tá bom? Profeta Ezequiel, capítulo 37. E eu quero ler do verso 1 até o versículo 7. Profeta Ezequiel, capítulo 1, 37, versículo 1 em diante. Posso ler com os irmãos? Ramon está nos auxiliando aí. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus,
tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, repita comigo, profetizei, segundo me fora ordenado. Mais uma vez, por favor. Então, profetizei, segundo me fora ordenado. Vou continuar a leitura. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Diga glória a Deus. Por que eu faço questão de ler esses dois textos, irmãos? Porque qual é a nossa reação diante de uma situação aparentemente de morte? Qual é a nossa reação diante de uma situação de dificuldade? Qual é a nossa reação diante de uma situação a qual nós não temos controle? Qual é a nossa reação diante de uma situação a qual nos traz desconforto? Como você reage? E eu lhe digo, você reage de acordo com aquilo que há no seu coração. Você reage à medida da sua fé. Você reage de maneira correta, dependendo de como está a sua vida com Deus e como está a sua vida de conhecimento de Deus. Por quê? Porque em muitos momentos em que nos confrontamos com situações difíceis, nós murmuramos, nós lamentamos, nós questionamos, menos profetizamos vida. Nos deparamos com dificuldades em um momento adverso, e aqui o profeta Ezequiel é levado por Deus para experimentar isso, para ver isso, para contemplar isso. E eu lhe digo, Deus pergunta para Ezequiel algo que nós perguntamos para nós. Quando nos deparamos com um lugar de morte, com uma situação onde a morte é iminente, o que nós fazemos? Murmuramos? Deus? Lamentamos? Oh Senhor, por que isso na minha vida? Ou nós questionamos Deus? Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou fiel, Senhor, eu faço isso, Senhor, já fiz isso, Senhor, eu sou líder. O que nós fazemos? Como reagimos? E eu lhe digo, você reage na medida da sua fé. Se você anda com a sua fé diminuindo a cada dia, eu lhe digo, você vai murmurar, você vai lamentar, você vai chorar e você vai questionar Deus. Não porque Deus mudou, mas porque é a maneira com que você vê o Senhor. E é impressionante que nós agimos dessa forma e a mesma boca que faz jorrar dela vida, jorra dela também morte. Que jorra dela coisas doces, jorra também coisas amargosas. Só que Tiago diz que isso não é conveniente. Você sabia disso? Pastor, isso pode acontecer? Infelizmente pode. Mas eu lhe digo, não é conveniente. Por quê, pastor? Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Ou não cremos? Ou perdemos a fé naquilo que Deus pode fazer? Ou desconfiamos que Deus pode mudar? Por que questionamos o Senhor? Por que não nos erguemos baseado na nossa fé para agir de maneira e de acordo com aquilo que Deus pode fazer? E eu lhe digo, nós agimos assim em muitos momentos. Parece que tem dia que nós nascemos e levantamos da cama ali, super crentes. Oramos por tudo. Mas parece que tem dia que a nossa fé ficou lá na cama. Que a gente não crê em nada, não ora por nada, murmura por tudo
Por quê, irmãos? Como pode da mesma fonte jorrar água doce e amarga? Como? Será que Deus mudou de um dia de você amanhecer cheio de fé e no outro dia você amanhecer duvidando até da sua salvação? Será que Deus mudou? E eu lhe digo, Deus não mudou. O que mudou foram as circunstâncias. As circunstâncias, elas sempre mudarão. Sempre. Por isso nós temos 4 estações no ano. Tem dias que serão muito chuvosos. Tem dia que serão muito secos. Tem dia que as flores florescerão. Tem dia que a gente não enxerga uma flor bonitinha. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. Poderoso para fazer e mudar toda e qualquer situação que enfrentamos. E eu volto a lhe questionar, como você reage diante de uma situação dessa? Como você reagiria andando pelo meio do vale de ossos secos? Como você reage enfrentando um tempo de sequidão na sua vida? De um tempo e de um lugar onde parece que nada frutifica, onde nada tem vida. Como você reage? O que você faz? Você ora, você chora, você crê, você duvida. Como você faz? E eu lhe digo, é fundamental. Eu vou repetir essa palavra, é fundamental. No tempo do vale de ossos secos, nós ouvirmos a voz de Deus. No tempo em que você não souber o que falar, não fale nada. No dia em que você não souber nem o que orar, eu lhe digo, fique em silêncio. Deixe Deus falar. Porque Ezequiel foi muito astuto em sua reação diante de Deus, porque ele diz, Deus, eu não sei. O Senhor sabe. O Senhor tem conhecimento de todas as coisas, eu não sei. E é impressionante você olhar para o texto e perceber algo. Amém, irmãos? O que fica perceptível, mais do que não agir, é ele não questionar Deus, nem se sim e nem que não. Por quê, irmãos? Porque nós somos tendenciosos a gerar dúvida. Nós somos tendenciosos a confiar em nós. Nós somos tendenciosos a sujeitar em nossa mente aquilo que nós achamos. E eu lhe digo, isso não vai mudar nada. Ah, eu acho que é assim, não vai mudar nada. O que faz as coisas mudarem é a nossa fé. É a nossa fé que faz tudo ser transformado. E eu vou repetir, tudo ser transformado. Quando Ezequiel ouve a palavra de Deus, a orientação de Deus, Ezequiel põe a sua boca como instrumento daquilo que Deus tinha dito. E é impressionante que ele repete as palavras conforme Deus mandou. Amém? Repita comigo, profetizei segundo me fora ordenado. Como Ezequiel abriu a sua boca, irmãos? De acordo com a palavra de Deus. Não tem coisa melhor para nós crentes, não tem coisa melhor do que nós orarmos a Bíblia. Você conhece todas as orações das Escrituras? Você sabia que aqui está recheado de orações? Você sabia que em todo tempo da Bíblia, na sua leitura, você pode orar aquilo que está escrito? Porque você vai estar profetizando aquilo que é a vontade de Deus. Só que em vez de crer nisso, nós duvidamos. Em vez de buscar realmente ouvir a palavra de Deus e orar de acordo com ela, nós questionamos Deus, nós lamentamos, porque aquilo que está à nossa frente é morte, é sequidão, não há vida. E eu lhe digo, a nossa palavra, ela precisa ser orientada por Deus, segundo a vontade de Deus.
Assim deve ser a nossa palavra. Amém? E eu lhe digo, nós precisamos agir de forma diferente diante da morte. Todas as vezes que nos depararmos com uma situação de morte, nós precisamos agir diferente. E eu quero ler mais um texto com os irmãos. Você me permite? João capítulo 11, verso 21. João capítulo 11 e o versículo 21. Eu vou ler o 21, vou ler o 22, depois nós vamos avançar para o versículo 39, tá bom? É uma história bem conhecida, bíblica, mas eu quero me deter no texto em algumas partes. Você encontrou, diz aleluia. Verso 21, disse, pois, Maria a Jesus, Senhor, se tiveras aqui, não terias morrido meu irmão. Qual é o questionamento de Maria? Não é uma oração de fé. Não é um pedido de fé. Marta, perdão. Porém, ela questiona Jesus. Senhor, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. Mas também sei, verso 22, que mesmo agora, tudo quanto, repita comigo, pedirdes a Deus, Deus te concederá. Só que Marta, ela leva a sua fé condicionada à oração de Jesus. E olhe bem para cá. É errado, pastor, isso? Não. Não é errado. Há um nome que tem poder para todas as coisas, e é o nome de Jesus. Amém? Só que ela questiona o Senhor diante da morte. Quando ela faz isso, e aí eu quero avançar um pouquinho a história, para o versículo 39. Abra comigo e leia comigo, por favor, verso 39. Jesus ordenou, você está comigo aí? Tirai a pedra. Disse-lhe quem, irmão? Marta. O que a Marta disse? Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias, Senhor. Já não está mais um perfume agradável, não. O aroma que a gente passa para enterrar os defuntos já foi, faz tempo. Verso 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Marta, não estou te dizendo que se você crê, você me questionou que se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Marta, você disse, mas se eu orasse, Deus lhe concederia vida. Marta, isso que saiu da tua própria boca, Marta. Agora você está dizendo que faz 4 dias que o perfume da natura já chegou? A nossa fé verá a glória de Deus, irmãos. A nossa fé ela deve nos levar a fazer declarações de fé. Amém? Ainda que os meus olhos estejam contemplando morte, eu preciso crer no meu coração que Deus é capaz de reviver. Essa é a grande questão, não basearmos a nossa palavra naquilo que vemos, mas basear a nossa palavra naquilo que cremos. Quando Ezequiel se depara com o vale de ossos secos, o que estava diante dos seus olhos? Morte, terra sequíssima, osso sequíssimo. Só que ele não liberou a sua palavra de acordo com o que ele estava vendo. Amém, irmão? Ele não abriu a boca para dizer aquilo que ele cria de acordo com os seus olhos. Ele falou de acordo com aquilo que ele estava crendo. Deus disse que era para fazer assim, e eu vou profetizar como Deus ordenou. Quando Jesus questiona Marta, não te falei que se você crer, você verás a glória de Deus, verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças dou, porque me ouviste. Aliás,
eu sabia que sempre me ouves. Repita comigo, eu sabia que sempre me ouves. Você crê nisso, irmão? Você lembra do primeiro texto que eu li no início do culto de hoje, Salmo 34? Eu vou abrir para nós lermos. Salmo 34. E eu li o versículo 17 que diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Deus sabia, Jesus sabia que o Pai o escutava, e agora ele libera uma palavra baseada não só no seu conhecimento do Pai, mas para que a sua palavra revelasse o poder do Pai a todos aqueles que estavam ouvindo. Amém, irmãos? Ele diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A vida foi restaurada. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, abrir a nossa boca para falar de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Porque diante de nós pode ter uma situação muito difícil. Diante de nós pode ter uma situação de enfermidade, de morte, de uma situação a qual você não sabe lidar. E o que você vai fazer? A sua palavra não será murmuração, não será lamentação, não será questionamento. A sua palavra deve ser profetizando vida de acordo com aquilo que a Bíblia diz. É isso que tem que sair da nossa boca. Não questionamentos, não murmuração. Mas Deus, eu tomo posse da tua palavra e eu declaro vida sobre a vida daquele que está doente. É assim. Por quê? Porque é fácil ter fé quando a situação não é com a gente. Não é verdade? O irmão está enfermo e chega: não, irmão, creia, Deus pode fazer na sua vida, aleluia. A gente vai fazer uma visita cheia de fé. Às vezes, né? Ainda tem uns que nem vão porque não creem mesmo. Mas alguns são mais ousados. Se é com a vida do outro, não, irmão, creia, Deus vai providenciar. Não, Deus vai abrir. E quando é com você? E quando o calo aperta no seu pé? Para onde vai essa mesma confiança? Para onde vai essa mesma esperança? Você está aqui? Irmãos, é aquilo que Deus disse. É aquilo que saiu da boca de Deus. É a palavra de vida eterna. É assim que nós precisamos agir. É assim que nós precisamos falar. Jesus sabia que o Pai o ouvia. Amém? Agora eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos muito importantes aqui. Primeira coisa importante, diante da morte, nós precisamos orar. Não nos desesperar. Amém? Segunda coisa, eu preciso crer. Precisa-se haver fé em nós. Terceira coisa, eu preciso declarar vida, porque a morte já está diante dos meus olhos. Não preciso falar de morte, porque já está ali na minha frente. Quarta coisa importante, eu preciso conhecer o Pai. Por isso eu lhe digo e lhe falei no início, a maneira com que reagimos diante da morte depende do tamanho do nosso conhecimento de Deus. Porque se eu conheço pouco a Deus, eu murmuro mais. Agora, se eu tenho a revelação de quem é Deus, de que Ele me ouve, de que Ele atende as minhas orações e que Ele é poderoso para fazer, eu vou declarar de acordo com a minha fé. E foi isso que Jesus fez. Ele diz: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Eu te conheço. Eu tenho intimidade. Amém, irmão? Eu tenho intimidade com o Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo todas as horas. Eu sei disso. E nós só duvidamos quando não temos essa mesma convicção.
Quando nos falta esse relacionamento íntimo, nos falta também a fé. Porque nós questionamos, será que Deus está me ouvindo? Já orei tanto. Será que Deus está olhando para mim? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou isso? Será que eu estou aquilo? Ei, meu irmão, não duvida de Deus. Não duvida de Deus. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. E eu lhe digo, pode jorrar. Infelizmente pode. Mas não convém. Amém, Ramos? Não é conveniente a um crente ter a palavra dupla, dobre. Não é conveniente que um cristão que conhece a Deus, da sua boca saia murmuração. Não é conveniente isso. E a última coisa que eu tiro de lição, aqui dessa situação em que Jesus se depara com a morte do seu amigo, é que Jesus ora de acordo com a vontade do Pai. Ele não ora de qualquer jeito. Ele não declara uma palavra à torta e à direita, não. Jesus ora em concordância com a vontade do Pai. Amém. Você conhece o Pai? A vida em seus lábios, a fé em seu coração. Posso ler mais um texto? Mateus 17, 20. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, repita comigo, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Por que dificuldades não são superadas? Falta de fé. Estou enganado? Você duvida que as coisas podem mudar? E não muda. Você não ora para que Deus faça. Porque Jesus diz, você pedirá e o monte sairá da frente. Monte requer limites. Monte fala de barreiras. Monte fala de algo a ser vencido. É uma montanha que eu preciso superar, vencer. Há algo que eu preciso vencer. E eu lhe digo, sem fé é impossível. Os discípulos já tinham expulsado o demônio? Sim ou não? Sim. Já tinham tido essa experiência? Sim. Mas agora o jovem possesso, com uma legião, não é tão fácil. Só que a questão não é se é fácil ou se não é fácil. A questão é que há dúvida. E eu lhe digo, o que gera dúvida num crente? Olhe bem aqui para o seu pastor. É você orar 1, 2, 3 vezes e nada acontecer. Orei a primeira vez, não se moveu uma pedra. Orei a segunda vez, nem vento bateu dentro do quarto. Orei a terceira vez, nem me rupiei. Deus não está me ouvindo. Deus não está me escutando. Deus não está aqui. Não é assim? É, irmãos. Porque a gente acha que manda em Deus. É orar uma vez e ponto.
Elias, quando se deparou com a morte do filho daquela senhora, que ele ficava na casa, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. 3 vezes. Você está aqui? Foi só uma vez? Quando os céus se fecharam, a Bíblia diz que o profeta estava no monte orando, e ele orou uma, e disse para o seu moço, olha lá, já vem chuva? Não. E ele voltou a orar, e disse para ele, olha lá de novo, aí já vem chuva? Não. E ele voltou a orar. A gente quer orar uma vez e pronto, resolveu. Está tudo certo. Deus nos ouve? Sim. Ele ouve o clamor dos justos. Só que Ele vai responder no tempo certo. E o tempo certo não é o seu tempo. E o que me impressiona é que Deus sempre prova a nossa fé. Os discípulos já tinham expulsado demônios. Já se achavam, né? Chegaram de lá, quando vieram os 70, Senhor, os demônios fugiu diante de nós. Aleluia, era muito poder, Senhor. Jesus ia para eles, calma, empolgação, meu filho. A alegria de vocês deve saber que o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. Porque agora se depararam com o demônio não foi expulso, eles ficaram amuadinhos. Senhor, o que aconteceu? Cadê o poder que estava em nós? Né? A maior dúvida é Deus não fazer na hora que nós queremos. O que gera incredulidade em nós é Deus não agir de acordo com a nossa vontade. Só que eu lhe digo, Deus não muda. As circunstâncias mudam. E algo primordial precisa mudar para que as circunstâncias mudem. Olhe bem para o seu pastor, vou lhe dizer, é você. Porque você precisa crescer em fé. Você precisa amadurecer com a sua fé. Você precisa dar frutos com a sua fé. Pastor, as circunstâncias não mudaram, Deus não mudou. E o que precisa mudar? Você. Eu preciso mudar. A minha fé precisa amadurecer, a minha fé precisa crescer, porque Jesus disse que se eu tiver fé como um grão, que precisa ser trabalhado, molhado, regado, para que ele possa crescer e dar frutos. Assim é a nossa fé. Haverá dias em que a circunstância não precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Eu que preciso crescer, eu que preciso amadurecer. Amém, irmão? Só que a palavra que sai da minha boca não pode mudar. Não pode haver dúvida na minha oração. Filipenses capítulo 4, Ramon, coloque para nós. Filipenses capítulo 4, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Repita comigo, perto está o Senhor. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tem crente que não ora? Tem. Não sei se é crente, mas que ele não ora, tem. E por que não ora, pastor? Porque não crê. Não crê que Deus pode fazer. É por isso que não ora. Porque se eu creio, eu oro. E sabe qual é a balança aí? De oração ou não oração? É a confiança. Não, eu posso fazer, não preciso orar. Eu posso resolver, não preciso orar. Não preciso que Deus faça, eu posso fazer. Aí nós não somos capazes. Ele é, nós não. Nós somos vaso de barro, irmãos.
Nunca esqueça isso. Nós somos vaso e de barro. De barro. Amém? Avance comigo para o Mateus capítulo 21, por favor. Tenho tempo, graças a Deus, aleluia. Mateus capítulo 21. E eu quero ler do verso 18 até o 22. Podemos ler? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não só frutos, não só montes, não só revelação daquilo que precisa, mas absolutamente tudo nos é possível. Sabe o que fala de uma figueira seca? Fala de revelar a estação de que ela está. Porque o grande encalço aqui é que era uma estação em que a figueira não era para ter folha. Há tempo em que as árvores ficam sem uma folha sequer. Não é verdade? Esse era o tempo da figueira. Por quê? Porque se tivesse folha era para ter fruto. E eu lhe digo, Jesus trouxe somente a revelação do verdadeiro estado daquela figueira. E agora olhe bem para o seu pastor. Deus pode estar lhe colocando numa prova em que Ele só está lhe revelando que você realmente não está bem. Você está aqui? Que aquilo que você está aparentando para os outros é engano, é mentira. E a provação é só para revelar isso. Como está a sua fé, irmão? Não, está ótimo, não. E a prova vem e você desmorona só para revelar para você mesmo que você não está bem. Você não está bem. Você não está frutificando, irmão. Você não está bem. Porque nós fomos chamados para frutificar. Você sabia? Nós fomos chamados a frutificar. Não é para ter folhas, é para ter frutos. Não adianta ter aparência de que tem fruto. Nós precisamos ter e dar frutos. Você está aqui? Você está disposto a passar pela prova da sua fé? E eu lhe digo, não. Nós não gostamos de ser provados, principalmente quando se trata de fé. Mas nós precisamos experimentar da parte de Deus, aleluia, uma fé que vai nos trazer revelação e vai nos fazer frutificar. Só que, vírgula, entretanto, é necessário que a nossa vida de oração seja pautada na nossa fé
em Cristo Jesus. Nós não podemos, de forma alguma, termos orações vazias, sem fé. Você ora para que seu marido seja transformado sem um pingo de fé. Ora por orar. Palavras no vento. Sem fé. Ora para circunstâncias mudarem, duvidando. Ou nem duvidando, nem crendo mesmo. Só ora, não, vou orar porque o pastor disse que era para orar. Ô irmão, não faça isso com a sua vida não. Sabe quando o monte vai sair da sua frente? Quando o impedimento vai sair? Nunca. Vai passar ano e entra ano. A montanha continuará lá na sua frente. Agora, se você orar com fé, em nada duvidando, o monte sai da sua frente. Frutos aparecerão. Porque é a nossa fé que move a mão de Deus ao nosso favor. Amém? E eu quero ler mais um texto. Me permitem? Graças a Deus tem tempo, aleluia. Deus é bom. Volte para Tiago, agora para o capítulo 5. Segura aí, ainda não acabou não. Tiago, capítulo 5. E eu quero ler o verso 14 e 15, Ramon. Você encontrou, diz aleluia. Está alguém entre vós doente? Tem alguém doente? Lamente, murmure, chore. Está assim? É assim que está, irmão? Não? Tu não botou o texto errado não, né? Não está chore, não? Não. Tem alguém doente, irmão? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Tem coisas a serem vencidas? Ore. Chame os presbíteros para orar. Não abra sua boca para lamentar. Não abra sua boca para murmurar. Não abra sua boca para questionar. Não faça com que da sua própria boca flua água doce e água amarga. Não faça isso. Não é conveniente. Agora, Tiago não está escrevendo isso aqui para ímpio. Você está aqui, irmão? A carta de Tiago não é para descrente. É para os crentes das igrejas. Diz assim, tem alguém doente no meio da igreja? Chama o presbítero para orar. E a oração da fé salvará o enfermo. Não, os crentes chamaram a gente para orar. Os descrentes chamaram a gente para ir lá orar. Amém, glória a Deus. E por que os crentes não fazem isso? Os crentes querem que o pastor tenha revelação para ir na casa dele e orar por ele. Você está entendendo? Os crentes estão esperando o Espírito Santo, o anjo com a espada de fogo, cutucar a costela do pastor, para dizer para ele, vai lá que o irmão está doente. E a Bíblia nos ensina aqui, chame. Pastor, o senhor pode vir aqui na minha casa? Não estamos bem. Daqui a pouco eu chego. Chama. Só que aqui entra um ponto que eu não pensei em tocar, mas o Espírito Santo vai fazendo as coisas e eu vou no gancho dele. Amém, irmão? Só chama quem é humilde. O orgulhoso não chama. E aí aquele que duvida muito menos. Porque ele acha que o poder está na vida do presbítero. Não, o pastor não vai resolver não. Não sou eu mesmo. Eu vou orar para aquele que tem poder resolver, não eu.
Você está aqui, irmão? Crente! Não somos nós que fazemos nada. Não somos nós. Não é o homem que pode tudo. É Deus que pode todas as coisas. E Ele usa os homens pequenos. Deus é grande, mas usa os homens pequenos. As mulheres pequenas também, tá bom? Só para as baixinhas não se ficarem. Deus usa. A oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tem alguém doente? Chame. Liga. Manda uma mensagem pelo correio. Manda um telegrama. Faz um fogo, uma fumaça, meu irmão. Faz alguma coisa. Né, pastora Gisele? Querem que a gente tenha a revelação até da doença do irmão. De vez em quando a gente tem, tá bom? Mas não conte sempre com isso não. Porque Deus pode estar querendo tratar o seu orgulho, a sua simplicidade. Diz assim, liga para o irmão. Reconhece que você não está bem. Aleluia, irmão. E a oração da fé. E eu volto com os irmãos para Ezequiel capítulo 37 para a gente encerrar. Versículo 7. Ezequiel 37, verso 7. Então, profetizei. Então, profetizei. O que deve sair da nossa boca, irmãos? Palavras de vida. O que deve fluir dos nossos lábios? Palavra de vida. E eu lhe digo, não são palavras positivas. Porque hoje tem um negócio de dizer, não, tem que falar coisas positivas. Você já ouviu isso? Eu digo, não, irmão, não é coisa positiva não, é coisa de fé. Entendeu? A gente deve falar não aquilo que é positivo, a gente deve falar aquilo que nós cremos. Porque coisa de positiva é outra coisa. Não mexe com fé, não. Depois eu lhe conto. Não, irmão. Nossa palavra deve ser cheia e recheada com fé. Se você tiver fé, você orará e o monte sairá da sua frente e irá para o meio do mar. Se você tiver fé, não é se você tiver palavra positiva. É se você crê. Ezequiel profetizou. Aleluia. Qualquer coisa? Não. Nada de papagaiada, irmão. Hoje o que mais está recheado é de profeta papagaio, né? Não, não. Rapaz, chega a me dar um negócio no meu espírito. Chega a me dar um negócio no meu espírito, meu irmão. Ezequiel profetizou segundo me fora ordenado. E qual o resultado? Enquanto a palavra saía, Deus já se movia. Enquanto nós oramos, Deus já está agindo. Sabe o que Deus diz para Daniel quando ele estava lá orando? Depois de 21 dias, o anjo chega diante dele e diz, quando você começou a orar, lá atrás, faz 21 dias, Deus me mandou ao seu encontro. Encontramos muitos desafios, potestades, havia uma batalha até eu chegar aqui, mas desde quando você começou a orar lá, Deus me mandou. É assim que Deus faz. Enquanto Ezequiel profetizava, irmãos, as coisas começaram a mudar.
Quando você mudar a sua palavra de murmuração, de lamentação, de questionamento, e você começar a orar com fé, eu lhe digo, você começará a ver Deus agindo em todas as situações. Quando você mudar a sua murmuração para a oração de fé, você começará a ver as coisas acontecerem na sua vida. Aleluia. Nunca mais murmure. Quando você perceber isso, querendo vir ao seu coração, diga: Deus, repreende essa palavra da minha boca, porque eu não quero murmurar. Pois eu creio que o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância que eu passe. O Senhor é capaz de mudar. O Senhor é poderoso para fazer. Aleluia. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Aleluia. Repita comigo: enquanto eu profetizo vida, tudo começa a ser colocado em ordem. Aleluia, irmãos. As coisas precisam ter ordem. Ordem. Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, ele fez todo mundo sentar em grupo de 50. Não saiu distribuindo, não. Organiza, põe ordem nas coisas. Você lembra do texto? 5.000 homens para comer, fora as mulheres e os meninos. Imagina o furdunço, de fome. Jesus organiza, põe ordem, pega os pães e os peixes, ora agradecendo e distribui com ordem. Quando Ezequiel começou a profetizar, Deus começou a pôr em ordem. Quando você começar a orar para que as coisas mudem, preste atenção, algumas coisas vão sair do seu controle, mas é Deus colocando as coisas em ordem. Porque você acha que está em ordem. Você desconfia. Não, eu acho que é assim. Não ache nada. Vá para a palavra de Deus e siga o conselho da palavra de Deus, irmão. Deus, põe as coisas da minha casa em ordem. O que Isaías disse para o rei Ezequias? Ezequias, põe tua casa em ordem, meu filho. As coisas de Deus não são bagunçadas, não. Deus não é Deus de bagunça, não. Apesar de parecer algumas vezes para nós, né? Para nós, algumas vezes, parece que Deus rebuliçou o negócio. Mas para Deus continua em ordem. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar? O que tem saído de seus lábios diante de situações difíceis? O que você tem falado diante da morte? Você tem questionado como Marta? Você tem lamentado como Marta? Marta lamentando: ah, Jesus, se tu tivesses aqui, isso não tinha acontecido. Como você tem enfrentado as situações difíceis? Como você tem se deparado com enfermidades? O que você tem feito quando está doente? Você tem chamado as pessoas para orar por você? E eu lhe digo, de quando em quando, nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem a nossa fé. Nós vamos. De quando em quando, Deus vai tratar nossa humildade, levantando pessoas para nos ajudar em fé, a crescer em fé, em amadurecer em fé. Aleluia. De vez em quando os milagres vão acontecer em nossa vida por causa da fé de outras pessoas. Você lembra do paralítico? Seus 4 amigos o carregaram. Jesus vendo-lhes a fé. Não era a fé dele. Jesus estava vendo a fé dos seus amigos. Jesus agiu
através da fé deles. Mas de quando em quando nós seremos provados. Enfrentaremos e nos depararemos com terra seca, com situações de morte, com vale de ossos secos, onde parece que nada dá vida, nada frutifica. E eu lhe digo, não murmure, não lamente, não questione, mas faça da sua boca um lugar de vida. Profetize vida. Ore com fé. Faça declarações de vida, baseado naquilo que você crê, não naquilo que você está vendo. Porque os nossos olhos só mexem com a nossa alma. Jesus disse que os nossos olhos são a janela da nossa alma. E a nossa alma precisa se converter todos os dias, irmãos. Porque tem dia que ela amanhece bem. Tem dia que ela não amanhece tão bem. Tem dia que nossas emoções estão sacudidas. Por isso a nossa fé, ela precisa estar alicerçada em nosso espírito. O Espírito de Deus, olhe bem para o seu pastor, ele testifica com o nosso espírito, não é com a nossa alma. Ele testifica com o nosso espírito. Porque é lá, é no nosso espírito que a nossa ligação com o Pai. Deus é espírito. Amém. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Você tem murmurado? Você tem passado por situações difíceis? Você tem enfrentado tempos de enfermidade e morte? E diante disso, o que você tem feito? Você tem lamentado? Você tem murmurado? Ou você tem crido que Deus pode mudar? Essa situação lhe roubou a fé? A dificuldade, a montanha em sua frente lhe roubou a fé? Eu lhe digo, se você crê, essa montanha pode sair da sua frente. Essa montanha pode ser removida de diante de você. Toda dificuldade, todo empecilho, todo impedimento pode ser lançado de diante de você. Se você crer. A oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé fará com que o Senhor o levante. A oração da fé lhe perdoará os pecados. É noite de crermos e é noite de profetizarmos vida sobre o vale de ossos secos. É noite de profetizarmos vida, fluir dos nossos lábios a vida de Deus. A vida de Deus. Faça da sua boca um manancial de vida. Faça dos seus lábios um lugar onde vidas são geradas. Onde pessoas são tocadas. Profetize segundo Deus lhe ordenou. O Deus que faz o cego ver está passando por
por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Meu Deus! Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, Sim, Senhor! viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia! Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia! Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Doce Espírito Santo, tira a palavra de murmuração dos nossos lábios. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se da mesma fonte tem jorrado água doce e água amarga. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas quando duvidamos do Senhor. Quando questionamos o Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tudo é possível aquele que crê e nós sabemos disso, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor. Mas quando nossos olhos contemplam a morte, quando nossos olhos contemplam a enfermidade, quando nossos olhos contemplam terra seca, em muitos momentos duvidamos. Nos esquecemos que o Senhor pode gerar vida, mesmo em meio às terras secas. Mas coloca em nossos lábios a Tua palavra. Coloca em nossos lábios a Tua palavra. E em nosso coração uma fé que frutificará. Frutificará através das palavras que sairão dos nossos lábios. Que a fé do nosso coração nos leve a profetizar vida sobre o vale de ossos secos. Que a fé em nosso coração nos faça profetizar vida quando houver morte.
Que a fé do nosso coração nos leve a profetizar a vida sobre a vida do enfermo, em o nome de Jesus. Que toda circunstância seja mudada pela fé que temos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos ouve. Nós sabemos que o Senhor está perto daqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Nós sabemos disso, Senhor, e pedimos perdão por duvidar. Pedimos perdão, Senhor, por questionar o Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por não saber esperar o tempo das coisas frutificarem em nossa vida. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor. Se nos falta humildade e fé, nós pedimos perdão ao Senhor. E eu te peço, ó doce Espírito Santo, meu amigo, conselheiro Espírito Santo, gera fé em cada um de nós. Fé que nos fará mover montanhas. Fé que nos fará levantar aquele que está doente. Fé que nos fará levantar aquele que está morto. Em o nome poderoso de Jesus. Coloca em nosso interior, Senhor, e faz crescer em nós a fé que tanto necessitamos para experimentar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Mudanças acontecerão, situações serão transformadas pelo poder do Senhor, fluindo através de nós, pois nós vamos orar com fé e em nada duvidando, Senhor, tudo será transformado para a glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Para a glória e para louvor do Teu nome, Jesus. Alguém essa noite quer entregar sua vida a Jesus? Ou quer se reconciliar com Deus? É a sua hora de decidir em fé. Alguém essa noite quer tomar essa importante decisão de conhecer a Deus? O convite está lançado. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Podemos orar? Pastor Gilvaldo, venha cá orar. Orar encerrando esse culto. Sim, eu creio em Ti. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua maravilhosa palavra, Senhor Deus. Por essa oportunidade, Senhor Deus, o Senhor nos deu nesta noite de cultuar ao Senhor neste lugar, Pai. Obrigado pela força que o Senhor deu a cada um, Senhor Deus, para chegar até aqui. Obrigado pela saúde que o Senhor deu a cada um para estar aqui, Senhor Deus. E aquele que chegou aqui, meu Pai, sem saúde, em o nome de Jesus, que ele saia daqui curado, sarado, restaurado, em o nome poderoso de Jesus, Pai. Dê a ele, Senhor Deus, saúde, dê a ele felicidade, dê a ele, Senhor Deus, aquilo que ele precisa, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, dispensa na Tua santa paz.
os leve na tua santa paz, Senhor Deus, cada um para seus lares, e que todos cheguem em paz, em nome de Jesus. Dei uma semana abençoada, Pai, uma semana onde todos possam meditar na tua palavra, Senhor Deus, onde todos possam abrir seus lábios e orar a ti, Pai, buscar no Senhor, Pai, em nome de Jesus, crendo, tendo fé, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, glória a Deus, aleluias. Aleluia. Só lembrando que o próximo final de semana será encontro com Deus para homens, tá bom, irmãos? A saída do encontro é sexta-feira. Encontro com Deus para homens, o próximo final de semana. Domingo será a chegada do encontro com Deus para homens. Estão indo 3 homens aqui da missão. Vai ser um tempo maravilhoso de Deus. Amém? Vá na paz, que Deus abençoe.